Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o impacto da pandemia no processo de ensino. Junto com os nossos convidados, de forma virtual, vamos avaliar o atual momento e, dentro do possível, projetar a educação no pós-Covid. Para isso, estão comigo aqui no Porto Alegre em Debate a presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME, a professora Maristela Guacelli. Também recebemos o professor Gabriel Grabowski, da diretoria da Associação de Escolas Superiores de Formação de Profissionais do Ensino do Rio Grande do Sul, a ESUFOP. E também recebemos o presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, SINEP-RS, Bruno Eiseric. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. Você de casa que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu fazer uma pergunta comum a todos os nossos convidados para a gente começar o nosso Porto Alegre em Debate de hoje. Deixa eu perguntar aos nossos convidados, fazendo uma avaliação do atual momento da educação aqui no Rio Grande do Sul, com um retorno ainda parcial das escolas, né? E, claro, algumas nesse momento em recesso, mas nesse processo, ainda que não há uma obrigação de que os pais enviem seus filhos para a escola, ainda há muita desconfiança, receio de pais e professores, especialmente nas escolas públicas. Peço uma avaliação, especialmente da professora Maristela, falando em nome da UNDIME, para fazer uma avaliação deste momento atual, professora. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Olá, prazer imenso estar aqui nessa mesa de debate com o Gabriel, com o Bruno e com você, Clayton, com todos os teus ouvintes, pessoas que te acompanham neste canal. É um momento bastante distinto, né? É um momento difícil que enfrentamos, mas eu entendo que o Rio Grande do Sul está bastante avançado, está com resoluções importantes, né, apoiado em várias instituições que aqui se somam, no caso o SINEP, o Conselho Estadual de Educação, a Secretaria de Estado de Educação, a UNCME, que é a União dos Conselhos Municipais. Então, essas instituições, entre outras, se organizaram e estão trabalhando em conjunto, né? O Rio Grande do Sul, numa recente pesquisa, fizemos agora no mês de julho, nós podemos informar que 87% dos municípios retornaram presencialmente, né, híbrido. 4% retornaram totalmente presencial e 9% ainda no ensino remoto, somente no remoto. Porém, a gente observa um movimento de retorno total de todos os municípios, enquanto a gente observa outros estados que ainda estão pensando como fazer a medição dos espaços, como fazer o plano de contingência, como fazer o plano de contingência. Então, nesse sentido, estamos bastante avançados, já passamos desta fase de organização inicial, de construir o plano, de trabalhar sim os protocolos sanitários, que não devem parar, isso é uma constante, nós temos que ter uma atenção muito voltada, sim, para os protocolos sanitários. Entretanto, nós precisamos urgentemente falar dos protocolos pedagógicos. E entendo que o Rio Grande do Sul já está falando dos protocolos pedagógicos. Também tem a questão da avaliação diagnóstica, que muitos municípios já realizaram, já trabalhando nas questões emergenciais, de estratégias importantes para retomar aquele tempo que a gente ficou distante dos nossos alunos e precisamos buscar as faltas que tivemos nesse período. Ok. Para iniciar, eu acho que é um início de debate aqui, importantíssimo ouvir a rede privada, né? É importantíssimo ouvir o Gabriel, que também traz a fala do Conselho Estadual de Educação, e eu entendo como um elemento importantíssimo as normativas que tivemos do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Estadual de Educação e também dos conselhos municipais. Isto foi o leme, foi a regra, foi o apoio que os municípios tiveram, considerando que não tivemos nenhuma política nacional que trouxesse indicações. Então, nesse sentido,
as portarias, a resolução do Conselho Nacional de Educação foi o nosso leme. Foi bastante importante. Tá certo. Obrigado a essa participação inicial da professora Maristela Guacelli, que também é secretária municipal de Educação de Novo Hamburgo. Deixa eu chamar para o debate o professor Gabriel Grabowski, da UESUFOP, também tem experiência do Conselho Estadual de Educação, também é pesquisador, professor pesquisador da FEVALE. Professor, também uma avaliação deste momento atual, né, levando em conta, insisto, né, nessa questão, especialmente dos desafios, né, para a retomada, especialmente das escolas públicas aqui no estado. Professor, seja bem-vindo aqui ao Porto Alegre em Debate. Obrigado, minha saudação a todos e a todas, especialmente aos colegas desse debate, o Bruno, a Maristela e você, Clayton. Eu concordo com a secretária Maristela de que o cenário para esse segundo semestre de 2021 ele é melhor e mais positivo do que quando iniciamos o segundo semestre de 2020, tá? Há um processo de crise sanitária da Covid, vamos dizer assim, em queda, em redução, exigindo ainda muito cuidado, porque ontem, inclusive, tivemos 1.300 mortes no Brasil, então requer os cuidados que a secretária já mencionou, mas o cenário é de melhor perspectivas, tá? Por exemplo, aqui na nossa Universidade FEVALE, em Novo Hamburgo, nós estamos reiniciando o semestre na próxima segunda-feira, dia 2, inclusive com um retorno gradativo, né, à presencialidade durante o mês de agosto, respeitando a decisão, obviamente, dos estudantes. Porém, eu vejo de que é necessário, principalmente agora me referindo às redes públicas, tá, e à rede estadual e aos municípios, três questões fundamentais. Eu entendo que a principal agora deve ser também o que a secretária mencionou, que é a atenção pedagógica. Tá? Em que sentido? Além desses protocolos sanitários e de organização das condições, são necessárias planos de ação pedagógica, principalmente nos seguintes aspectos. Identificar as necessidades pedagógicas de aprendizagem dos alunos que foram afetados durante a pandemia, ou seja, planos pedagógicos de reforço individual, de reforço em grupos para os estudantes que foram prejudicados. Tá? É necessário fazer a busca ativa dos estudantes que não estão comparecendo, que talvez estejam evadindo ou abandonando a escola. Isso precisa ser uma ação muito forte dos municípios e da Secretaria de Estado de Educação, através das CREs, porque não podemos deixar esses estudantes longe da escola. E, obviamente, como todo mundo recomenda, é necessário maiores investimentos em todos esses processos, tanto os pedagógicos como os sanitários, como as condições de trabalho e de estudo para estudantes e professores. Eu penso que essa deve ser a atenção e a prioridade que todos os gestores precisam ter neste momento para que a gente volte com segurança. Tá? E considerando esse cenário mais geral, e considerando que a educação é uma prioridade, nós precisamos, de fato, às vezes, sacrificar algum setor. O que eu entendo de que não é possível agora todos retornarem em todas as frentes, tá? Desde eventos, comércio, turismo e também escolas, porque há indicadores de que esta nova variante pode retornar. Então, todos os cuidados são necessários sob todos os pontos de vista, mas pedagogicamente agora é um momento de que precisamos priorizar essa ação. Perfeito. Obrigado, professor. Deixa eu também convidar para o nosso debate aqui o presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, Bruno Aizeric, também. Muito obrigado pela gentileza, por o tempo aqui dispensado ao Porto Alegre Debate. Também nessa questão, né, acho que os professores inicialmente tocaram em alguns pontos fundamentais, né, que em relação aos cuidados sanitários, mas também a atenção pedagógica. Qual a experiência que o senhor pode trazer, né, das unidades privadas, né, de como está sendo esse processo de retomada e o que se projetar dentro desse processo de retorno, né, para um processo pedagógico de tentar recuperar aquilo que ficou para trás, né, durante esse processo de pandemia. Seja bem-vindo mais uma vez.
Obrigado, quero agradecer o convite em primeiro lugar, saudar a professora Maristela, também ao professor, ao conselheiro Gabriel, também a ti, Clayton. É sempre bom a gente poder falar sobre educação. Que bom que se abre espaço para que a gente fale sobre educação. É importante, eu acho que já foi colocado por quem me antecedeu, que nós ainda estamos vivendo um momento delicado. Mas é importante a gente também lembrar que nós temos protocolos muito rígidos para que nós possamos abrir as nossas escolas e as nossas instituições de ensino. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, tranquilizar, né, a população, dizendo que, em relação à rede privada, todas as nossas instituições elas cumprem um protocolo muito rígido para que elas possam atender os alunos. E uma fala importante que o conselheiro Gabriel fez é no sentido de que nós defendemos que as escolas elas têm que sempre serem as últimas a fechar e as primeiras a abrir no momento que nós estamos vivendo. Então, manter as escolas abertas, manter o atendimento aos alunos, isso é essencial. Né? Começamos este ano letivo, né, sem aulas presenciais, né, e logo em abril a rede privada ela já retomou as aulas, né? Então nós tivemos um primeiro momento que foi o primeiro momento de acolher os alunos, né, porque os alunos estavam preparados para, quem sabe, começar o semestre letivo lá em fevereiro e março e não puderam começar as aulas. Então, o primeiro momento foi de acolhimento e logo em seguida nós já pudemos, em abril, começar, né, com as aulas presenciais. Então, obviamente, nós vamos ter que recuperar todos esses conteúdos. Eu não tenho dúvida nenhuma que os conteúdos já estão sendo recuperados ou serão recuperados. Hoje nós temos 100% das nossas escolas abertas, nós não temos nenhuma escola da rede privada que não esteja atendendo os seus alunos, e nós também fizemos agora, em julho, uma pesquisa com os nossos associados, e praticamente 70% dos alunos da rede privada já estão assistindo às aulas de forma presencial. Então, em números redondos, né, de cada 10 alunos, 7 já voltaram à aula presencial. Obviamente, nós entendemos que existam ainda famílias que tenham algum receio, mas é importante que a gente lembre que os nossos professores, os nossos funcionários já foram vacinados, então a afluência à aula presencial está em número bastante significativo, o que demonstra que as famílias e também os alunos querem estar na escola. Esse é um ambiente que tem que ser privilegiado, esse é um ambiente importante. Por isso que nós entendemos que a retomada agora para o segundo semestre, nós acreditamos que, indo em direção ao verão, ao calor, né, o número de alunos em sala de aula ele vai aumentar e nós, quem sabe, chegaremos lá em novembro, dezembro, a 95% dos nossos alunos retornando à sala de aula, sempre cumprindo os protocolos e sempre com muita segurança. Tá certo, obrigado. Professora Maristela e demais convidados aqui, talvez essa pergunta que eu vá fazer agora seja complexa, porque talvez não se tenha uma resposta nesse momento, ou essa resposta esteja sendo construída dentro desse processo de retomada das aulas, mas eu gostaria de perguntar, de forma geral, aos nossos convidados, quais lições, né, a gente pode tirar desse processo da pandemia, ou do impacto da pandemia no processo de ensino, em termos de investimentos, preparação de profissionais, recuperação de conteúdos, estruturas das escolas, modelo de ensino, e agora numa questão que se vai colocar prática, né, para todos os senhores, que é esse novo processo pedagógico, né? Como é que está sendo essa construção e isso vai ser feito de forma prática no dia a dia, sentindo a necessidade de alunos e professores, né? E também as lições, né, que a gente está aprendendo nesse processo de pandemia dentro do setor da educação. Começa por mim novamente, Clayton? Isso, pode ser, professora. Tá certo. Bem, é bastante complexa, é bastante ampla também a questão que você traz, né? Diante desse tempo tão singular, onde precisamos ressaltar a importância das habilidades, da tolerância, da frustração, né? E nós precisamos nos preocupar com a saúde mental,
dos alunos, dos professores, da equipe com quem a gente trabalha, né? Visando favorecer a autonomia, o protagonismo, a criatividade, a colaboração, mas o tempo exige também outras questões, né? Como você trouxe, financeiras, administrativas, organizacional, e esse é um tempo bastante difícil. Do Sul, nós temos, dos 497 municípios, 275 novos secretários de educação, novos dirigentes municipais de educação, que entraram numa passagem, numa mudança de governo, né? Então, ainda se torna um tanto mais difícil, né? Porque quem seguiu secretário de educação já é difícil, né? Dar continuidade a um trabalho que já vinha ocorrendo, né? Mas neste momento, se torna ainda mais difícil. Eu estou trazendo este ponto como uma das dificuldades enfrentadas pelos dirigentes municipais de educação no Rio Grande do Sul, no que se refere à rede municipal de ensino, obviamente. Em relação à infraestrutura, a tecnologia é um outro fator, porque não é óbvio que todas as redes de ensino tenham acesso a plataformas digitais. Não é óbvio que todos os professores saibam acessar as plataformas digitais quando os municípios dispõem. Então, são várias plataformas, são vários formatos, e ainda temos muitos municípios que não utilizam de nenhuma plataforma. Nós temos essas pesquisas, né? Eu tenho esses dados, e eu gosto de trabalhar sempre a partir do que uma pesquisa diz, do que os dados dizem, né? Apesar de que estes dados mudam constantemente, mudam de um dia para o outro, assim como a legislação, né? O ano passado a gente ia dormir com uma legislação e acordava no outro dia de manhã com um novo formato. Então, este tempo de flexibilização e adaptação é muito importante, ter resiliência, ter equilíbrio, cautela e um pouquinho de ousadia sempre, né? Porque nós não podemos também nos imobilizar daquilo que está acontecendo. Aqui na rede municipal de Novo Hamburgo, a qual, então, eu sou a dirigente municipal de educação, nós já realizamos uma avaliação diagnóstica agora no mês de junho. E o que nos chama a atenção, Clayton e demais colegas de mesa, é de que nós temos, por adesão dos pais, com termo de responsabilidade, com toda a organização, nós tivemos no primeiro semestre de 60% a 64% de adesão de retorno presencial das nossas crianças. A nossa rede de ensino tem 24 mil alunos, né? Vale dizer isto, né? É uma rede pequena. E nos dias da avaliação diagnóstica, que foi do dia 14 ao dia 24 de junho, se fizeram presente na escola, por adesão dos pais, das famílias, 83,6%. Então, houve um aumento considerável de crianças que vieram até a escola realizar a sua avaliação diagnóstica e era permitido fazer da sua residência. Então, tivemos um percentual bem menor, né, de 16% que fizeram na sua residência, mas também participaram da avaliação. Isso chama atenção e foi um dos pontos que a gente ouviu muito das famílias dizer que no segundo semestre pretendem voltar. Então, também observaram todos os cuidados, a organização, a higienização, o cuidado dos professores, mas a gente observa uma crescente de que as crianças, as famílias, né, têm o desejo de retornar. Também a questão da vacinação, que eu acho que já superamos essa fase, todos tiveram a oportunidade, 100% dos municípios responderam à pesquisa, todos que responderam, 100% já têm a primeira dose nos seus professores, né? Já estão iniciando a segunda dose, bastante avançada. Isso não é tudo. A vacina não isenta, não nos isola, né, desse vírus tão malvado, mas já é uma solução a mais, já é uma prevenção a mais. Okay. Tem muitas questões aqui para falar, Clayton, mas eu vou dar espaço para os meus colegas, mas eu depois, se fosse possível, ainda falar um pouco da tecnologia, né, desse tempo que estamos vivendo, da tecnologia que vem para ficar, mas
em hipótese alguma, elimina o papel tão importante do professor e essa intencionalidade pedagógica do nosso professor, ao que eu gostaria de destacar também. Tá certo. Professora, deixa eu pedir uma gentileza para a senhora que cortou um pouco quando a senhora estava falando dos percentuais ali. A internet variou um pouquinho ali. Essa é uma das dificuldades, né, que a gente enfrenta nesse dia a dia. A questão da internet, da tecnologia, é um tema que também está aqui na pauta para a gente tratar com os demais convidados aqui no programa. Mas, professor, por gentileza, objetivamente, só repetindo ali os dados relativos ao retorno presencial. Da rede, de toda a rede estadual, foram 87 retornaram no formato híbrido. 87% dos municípios. No formato remoto, 9%. E no formato totalmente presencial, 4%. No Rio Grande do Sul. Em Novo Hamburgo, que foi o que eu falei por último, nós temos, por adesão dos pais, com termo de responsabilidade, com toda a orientação, 60% a 64% das nossas crianças retornaram no formato presencial. E nós temos 24 mil alunos aqui no município de Novo Hamburgo, na rede municipal. 60% a 70%, professora? 60% a 70%. 60% a 64% estão vindo presencial no primeiro semestre. Nós retornamos no dia 10 de março. Tá? 60% a 74%. No dia da avaliação diagnóstica, Clayton, vieram presencialmente na escola 83,6%. Isso não são. E já deram indicativos de que no segundo semestre pretendem voltar presencialmente. Ok. Deixa eu passar aqui para os demais convidados aqui, para a gente seguir o nosso debate. Professor Gabriel, até retomar a questão, né, para que a gente possa também ter a opinião de todos os participantes nesse processo, né, de que lições, né, que a gente pode tirar para o futuro do impacto neste momento da pandemia no processo de ensino em todos estes setores, né, que eu citei aqui, investimento, preparação de profissionais, recuperação de conteúdos, estrutura das escolas, modelo e esse novo pensar no processo pedagógico, professor. Com certeza foram muitas as possibilidades de aprendizagem, tá? Em todos os campos e dimensões. Mas eu vou destacar, em primeiro lugar, a falta que nos está fazendo a escola, tá? O retorno à presencialidade. Isso demonstra de que a gente valoriza mais aquilo que nós não temos no momento. No caso, a escola, no caso, a própria segurança sanitária, tá? A ameaça da doença, ameaça a nossa vida. Isso tende a nos levar a valorizar mais aquilo que, de fato, não temos e que precisamos. E revela, por outro lado, de que a escola se tornou um centro de reflexão e de necessidade social que antes eu penso que muitos não tinham, tá? Espero que, a partir dessa experiência, possamos, todos nós, enquanto sociedade, os poderes públicos, valorizar mais a escola como um espaço de formação social, científico, humano, das nossas gerações de jovens. Também, uma outra aprendizagem que eu acho que é importante destacar é de que fatores externos à escola impactam a escola, tá? Nós estávamos avaliando muito a escola, o desempenho do aluno e do professor. E agora nós vimos que a pandemia impacta, tá? Mas também impacta a fome, a pobreza, a falta de tecnologias adequadas que se evidenciaram durante a pandemia, muitas vezes a própria desigualdade social, a desigualdade tecnológica. Ou seja, muitos fatores externos à escola impactam positiva ou, neste caso, negativamente sobre o processo escolar. Tá? Então, eu penso que a gente precisa considerar isso melhor daqui para frente,
que quando a gente avalia o processo pedagógico, a gente precisa avaliar tanto internamente escolar, mas também externamente, ou seja, como a sociedade, como as condições para desenvolver a educação estão sendo viabilizados. Tá? Obviamente, há muitos estudos que falavam já do impacto socioeconômico sobre o desempenho dos estudantes, mas eu penso que agora ficou mais evidente de que fatores externos impactam consideravelmente. Tá? Como impactam esses também já mencionados, da questão emocional, da questão do luto, da perda que muitos de nós tivemos, sejamos professores ou estudantes, tudo isso impactou. Da mesma forma, e eu acho que devemos aprender que a ausência de 2 elementos a nível nacional impactou de forma muito negativa. Primeiro, a falta de coordenação pelo Ministério da Educação de ações educacionais durante a pandemia. O MEC, infelizmente, foi omisso, totalmente ausente. E não só omisso e ausente, como também o MEC conseguiu, em pleno 2020, fazer uma redução de investimentos na educação básica. O movimento Todos pela Educação demonstrou de que, em 2020, o MEC teve a pior execução orçamentária desde 2011, ou seja, se exigia maiores investimentos e o MEC conseguiu reduzir investimentos, isso afetou os municípios, isso afetou os estados, porque foram mais de 10 bilhões do orçamento de 2020 que não foram executados na educação. E aí, obviamente, isso se refletiu nas condições. E, por fim, eu destaco, Clayton, é a questão da formação dos professores e da importância do professor como mediador de conhecimento. Tá? Obviamente que essa incerteza que se apresentou para nós, essa imprevisibilidade, nos pegou despreparados, sim. Tá? Nós, professores, tivemos que correr bastante, remar bastante, estudar bastante, trabalhar bastante para conseguirmos transpor o ensino presencial para o virtual. Penso que respondemos de forma satisfatória, mas se evidenciou que a nossa formação precisa ser permanente, contínua, para que a gente esteja preparados para essas situações e para as outras situações. E por mais importante que a Estela já entrou nesse assunto da tecnologia, nós temos que entender a tecnologia como ferramenta, como mediação. Ela não é o mediador, não é o sujeito da aprendizagem. O sujeito da aprendizagem é o estudante e o professor é o mediador desse processo através das ferramentas. E eu penso que também a escola e o professor devem sair desta experiência com maior respeito, com maior valorização e, principalmente, com maior cuidado e investimento, porque, na verdade, o nosso estudante, os nossos jovens, precisa da escola e do professor para fazer frente a esses processos como que ocorreram nesses 2 anos. Ok. Obrigado, professor. Presidente Bruno, uma avaliação do senhor também, né, sobre esse aprendizado durante a pandemia, né? Lições da pandemia. Professor, seu microfone está desligado, né? Perdão, a gente desliga o microfone, né, educadamente, para que quando os outros estejam falando, a gente não interfira com o ruído e esquece de ligar. Acho que essa é uma nova etiqueta virtual que nós temos que nos adequar e eu esqueci de ligar o microfone, eu peço perdão. Então, o que eu disse foi que a escola também aprendeu. E é importante que as pessoas entendam que a escola aprende também. Porque se nós voltarmos lá ao dia 17 de março do ano de 2020, nós todos estávamos preparados para começar mais um ano letivo de forma presencial, com os nossos alunos, nas salas de aula, com tudo preparado, e simplesmente tivemos que adotar um ensino remoto emergencial. Só que esse ensino remoto emergencial, ele acabou se transformando, até setembro do ano passado, quando ainda tivemos as aulas remotas, em um ensino remoto estruturado. E isso nos fez aprender muitas lições enquanto escola. Né? Nós sempre tivemos, e isso existe em muitos educadores, restrições ao ensino remoto. Né? E nós descobrimos no ano passado, principalmente, que é possível alfabetizar crianças no primeiro ano do ensino fundamental através do ensino remoto. Obviamente não é o ideal, mas nós descobrimos que o ensino remoto ele pode ser aplicado.
E aí eu acho que nós temos que fazer uma diferenciação que ela é importante e separar o ensino remoto em relação ao nível que o aluno está estudando, né? A partir do ano que vem, nós já vamos ter um novo ensino médio. Eu acho que nessas vivências que nós tivemos em 2020, agora em 2021, é possível que a gente consiga, e nós temos aqui nessa nossa mesa um conselheiro do nosso conselho estadual aqui, ter uma carga horária do ensino médio de forma remota. Nós podemos trabalhar com alunos do ensino médio, de repente, com 20%, com 30% da sua carga horária de forma remota. Quando nós vamos para o ensino fundamental 2, também é possível que a gente possa trabalhar, quem sabe, com 20% de carga horária remota. Quando nós vamos, obviamente, para o ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano, e também a educação infantil, obviamente, a possibilidade de trabalho com o ensino remoto, ela é muito pequena, quem sabe 5%, 10%, mas o que nós podemos aprender enquanto escola é que o ensino remoto ele pode ser usado em todos os níveis. É importante que a gente se lembre, o ensino presencial ele é insubstituível, ele é melhor e ele é mais importante. Mas é importante, e a escola aprendeu isso, que infelizmente tivemos que aprender isso com a pandemia. A pandemia fez com que nós pudéssemos desenvolver, nós enquanto escola, os professores, as famílias e os alunos, novas habilidades que propiciaram que o ensino remoto pudesse acontecer. Então, eu diria que ninguém quis passar por tudo que nós continuamos passando, mas eu diria que para a educação, a pandemia, ela trouxe uma evolução muito importante, que foi mostrar a possibilidade do ensino remoto. E nesse ensino remoto, eu acho que a própria secretária Maristela disse isso, e também foi dito isso pelo nosso conselheiro Gabriel, de que muda a figura do professor. O professor ele deixa de ser a única fonte do conhecimento, um conhecimento hoje que está esparso, um conhecimento hoje que os alunos têm acesso, né? Se eu for voltar ao meu tempo lá que eu fiz o 1º grau, né, já faz um bom tempo, eu tinha 3 fontes. Ou eu tinha os meus professores, ou eu tinha o Delta Larousse ou Tesouro da Juventude, que eram 2 enciclopédias. Hoje, o nosso aluno, qualquer um, tem no seu celular, num tablet, todo aquele conhecimento. Então, é importante que a gente entenda que essa pandemia, além de nos mostrar a possibilidade do ensino remoto, que vinha sendo já usado em larga escala para o ensino superior, que ele pode ser usado também para a educação básica. E, além disso, eu acho que a questão de modificar um pouco o papel do nosso professor, que continua imprescindível, mas ele não é mais o centro da sala de aula. A gente tem que ter o centro da sala de aula no nosso aluno. E eu acho que a pandemia, ela nos mostrou que essa construção é possível e que ela tem que ser feita. Eu acho que nós adiantamos vários anos de evolução educacional em função do que nós sofremos durante a pandemia. Tá certo, obrigado, professor. Deixa eu voltar com a professora Maristela, professora, para também se deter um pouquinho mais a esse tema, né, da tecnologia. O professor também tinha suscitado, né, a palavra para tratar sobre esse tema. Os demais professores aqui também já falaram, adiantaram um pouco do assunto, né, trouxeram seu ponto de vista. E eu queria perguntar, pedir para a professora Maristela trazer um pouco dessa experiência, né, da utilização da tecnologia nos municípios, né? Porque me parece também que a pandemia deixou muito claro que a educação ela não alcança a todos da mesma forma, né? Então, assim, apesar de a gente ter a massificação do celular e tal, mas nem todos têm acesso a uma internet de qualidade, às vezes o aparelho celular é o único que se tem em casa. Então, que experiência, professora, a senhora também pode trazer, né, diante dos municípios, né, falando pela Udime, desse processo tecnológico, tendo em vista que a gente enfrenta, por exemplo, aqui no programa também enfrentamos algumas dificuldades do ponto de vista da internet, né? Então, uma palavrinha da senhora também nesse sentido, mais detidamente sobre esse tema, professora. Seu microfone. Eu fico feliz que não fui só eu. Pois então, Bruno, para te ajudar, eu também deixei o meu desligado.
Bem, esse já é o primeiro enfrentamento, né? Lidar com a tecnologia, ter acesso, ter a internet patrocinada. Eu entendo que é na crise que a gente quebra paradigmas, né? Eu acho que aí já se coloca a questão da informatização, da internet no âmbito nacional. Nós estamos bastante atrasados em proporção, em relação a outros países, né? Nós não temos internet patrocinada para todo o Brasil e não temos também nos nossos estados. Então, penso que a partir da pandemia, o formato da internet, do mundo digital, deu um salto grande que talvez levasse 5 anos ou mais para chegar ao ponto que nós estamos, né? Da utilização, dos formatos, da criatividade, das novas formas que foi oferecido para este contato de forma remota, né? Agora, nem todos têm o mesmo acesso. Então, quando a gente fala de equidade, nós temos que olhar para este ponto, do nosso aluno, das famílias que não evoluíram também. No início da pandemia, aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, pelo menos 40% não tinham nenhum acesso. Até o fim do ano passado, esse número já mudou. Ao menos um celular na casa e um contato, né? Como é que diz? Um pacote, né, de internet, um formato, um cartão, a família deu um jeito de ter, né? Mas isso não é a solução. Eu quero falar dessa solução que se dá e nos diferentes formatos, também de robótica, né? Também do letramento digital. Então, aqui eu trago a questão da aquisição, do investimento para isto, das limitações de investimento que temos, né, no que se refere às questões financeiras, né? Apesar de termos um aumento no Fundeb, nós temos limitações para gastar. Então, você tem o valor, mas não pode gastar em determinados fins. Então, há um engessamento aqui, que a legislação não acompanhou. E, por outro lado, também falta financiamentos, falta orçamento. Num tempo de crise, onde é necessário olhar também, e muito para a saúde e para as outras pastas de uma prefeitura, né? Mas a educação, sim, como o Bruno disse, né? A saúde cura, mas a educação, se não me engano, o Bruno disse isso. Sem dúvida, a educação é o amanhã, a educação é o futuro, a educação é hoje. Nós não podemos esperar, nós não podemos ficar inertes, nós temos que investir e avançar. Penso, sim, que a internet, o mundo digital vem para ficar. Vem para ficar também nos bancos escolares, mas não vai modificar aquilo que é princípio, que é primeiro, que é único, que é o papel do professor. E aqui eu faço uma menção, uma reverência aos nossos professores de todo o nosso estado, independente da rede de ensino, que se reinventaram, que buscaram a melhor forma, a melhor maneira de se comunicar e de estar presente na vida dos seus alunos. Fizeram das suas casas um estúdio, fizeram da sua cozinha uma sala de aula. A gente tem que reconhecer. Então, 2 pontos que eu destaco neste período de pandemia muito difícil, de uma travessia muito difícil, eu destaco a valorização dos professores pela sociedade. Eu entendo que aqui há uma valorização, há um olhar diferente para a importância do professor, porque as famílias entenderam que são papéis diferentes. Por mais que a mãe seja professora, ela ensinar o seu filho. Então, é diferente o âmbito da residência e o âmbito escolar, também isso, né? E outro ponto que eu destaco é a evolução da tecnologia. Mas ela não vem para substituir o professor, eu também quero deixar esse destaque, né? Mas este investimento, a dificuldade, as plataformas que temos, saber escolher a informação que nós vamos utilizar. Saber escolher que plataforma nós estamos adquirindo para os nossos municípios, né, para as nossas redes de ensino
E muito importante também a formação de professores, que muito bem o Gabriel falou. E eu também destaco muito a importância da formação de professores, a importância do apoio e dedicação dos gestores no âmbito de Secretaria de Educação, mas também para os diretores de escola. Obrigada, desculpa que eu me estendo um pouco. Eu sei, é um tema que é empolgante, né? A gente certamente fará outros programas aqui também trazendo esse tema, né? Porque ele vai ser fundamental, né? A gente fazer esse debate com os profissionais, né? Os trabalhadores, os professores que lidam com esse dia a dia, né? Especialmente nesse momento de retorno das aulas presenciais, né? Ou esse processo de retomada, né? Das aulas presenciais. Professor, deixa eu perguntar aqui, professor Gabriel, em relação à sociabilidade, né? Como é que o senhor imagina, professor, que será possível, né, dentro desse processo de retorno, esse processo de sociabilidade dos estudantes, né? Tendo em vista que, muito possivelmente, o processo comportamental, né, ele vai ser diferenciado do antes da pandemia e no pós-pandemia, né? E como essa sociabilidade agora de retorno, ela vai trazer impactos, né, no dia a dia de professores, alunos, pais, enfim, da comunidade escolar? Sem dúvida, este foi um dos maiores impactos da pandemia, tá? Ela inviabilizou, através do distanciamento social e da presencialidade, esta função da escola, que é socializadora e também viabilizadora de relações interpessoais. E isso que mais impactou os nossos estudantes, tá? Sejam crianças, sejam adolescentes, sejam jovens. Eu sou professor do ensino superior, estou em sala de aula. Eu, no semestre passado, tinha 5 turmas e eu permito um depoimento rápido. No primeiro semestre do ano passado, a gente estava, enfim, todos nos adaptando, sejam professores e estudantes. E até terminamos o semestre, vamos dizer assim, no inverno do ano passado, achando como uma coisa muito positiva o ensino remoto. No segundo semestre, porque a gente sempre avalia nosso trabalho a cada mês, cada semestre. No final do ano passado, já se percebia um certo desconforto, e os estudantes expressavam isso. Não aguento mais ter ensino apenas remoto, tá? Eu quero voltar para o campus, eu quero voltar para a universidade. E neste semestre agora isso se intensificou. Ou seja, essa convivência, porque ensinar é conviver. Ensinar é conviver, e conviver exige a presença do outro, a inter-relação, seja para aprender com o outro, com os colegas, em grupo, na interação, né? Enfim, um dos principais conceitos que a educação é um processo que se desenvolve na interação com o outro e com o meio, nós não estamos conseguindo fazer esta interação. A tecnologia, por melhor que seja, ela não permite esse olho a olho, esse olhar, esse cara a cara, quando possível o abraço, a troca, o apoio que o professor dá, que o colega dá, que a turma acaba dando esse apoio. Então, de fato, a questão da sociabilidade ela foi extremamente impactada e se demonstrou extremamente necessário, tá? Porque não é apenas através de aulas ou através de tecnologias que nós ensinamos. A educação é muito mais um processo humano, um processo social, um processo de interação social, e este sim impactou e deverá ter toda uma atenção especial agora na retomada, tá? Ainda não vai ser possível essa interação mais próxima, mais afetiva, mas poder se encontrar, inclusive um aluno meu de pós-graduação terminou o semestre dizendo, eu já estou no 3º semestre na universidade, eu não conhecia a minha universidade ainda. Vejam que ele expressou a necessidade de estar lá. E nós precisamos disto, porque o ser humano é fundamentalmente um ser social, tá? Isso já Aristóteles dizia na Grécia Antiga, não é nenhuma novidade. E eu concordo também que o Bruno mencionou, é necessário um novo equilíbrio, tá? Não é voltar ao presencial pelo presencial, é necessário reequilibrar o presencial com o apoio das tecnologias, Nesse caso, o excesso de um ou o excesso de outro vai prejudicar a causa, que é a causa da educação, esse equilíbrio é fundamental. E eu vou dizer assim, como professor há 36 anos, nós sempre trabalhamos que o aluno é o centro do processo de aprendizagem, tá? Nós somos mediadores, colaboradores, instigadores de sua aprendizagem.
Não só a escola, mas a sociedade tem que entender de que tudo precisa estar voltado para o sujeito principal, que é o estudante, seja na forma presencial, seja na forma virtual. Mas a sociabilização se torna necessária. E eu penso que a gente poderia ter inovado durante a pandemia, pensar outras formas de socialização para além de retornar à escola. Eu acho fundamental retornar à escola. Agora, nós, como sociedade, deixamos de promover outras formas de sociabilização. Tá? E acho que a Olimpíada agora está demonstrando. Quer dizer, nós podíamos estar fazendo outras atividades no campo da educação, da cultura, das artes, da literatura, Olimpíadas de arte, de literatura, de conhecimento, que não fizemos. Infelizmente, eu acho que a gente tem que avaliar isso. Às vezes eu percebo que há muito assim, esse movimento, precisamos voltar para a escola. Mas o que nós podíamos estar fazendo fora da escola que não fizemos durante a pandemia? Eu acho que essa avaliação a gente tem que fazer também, Clayton. Perfeito. Presidente Bruno, nesse processo de sociabilidade, né, o senhor que tem uma experiência, ou está vendo o retorno de forma mais efetiva, né, por parte das escolas privadas, o senhor percebe uma sociabilidade diferente, fazendo até um paralelo antes e o depois da pandemia, ou o processo, né, de retorno gradual, mas da forma comportamental que os alunos e professores têm se encontrado? Dá para fazer esse paralelo antes e depois? Vamos ligar o microfone primeiro, então. Vamos lá. Eu diria que o que a gente sente, e eu vou usar aqui um termo bastante popular, é que todos nós estamos com uma necessidade de aglomerar. Né? Eu diria que todos nós, eu acho que o que o conselheiro Gabriel colocou há pouco, os alunos estão querendo voltar às escolas. Né? Os alunos estão com essa necessidade de conviver, porque eu acho que foi muito importante. A escola, claro que é um lugar onde o aluno aprende, mas é um local onde o aluno convive também. Então, eu diria que as famílias mesmo dizem, olha, antes eu tinha que pedir para o meu filho para ir para a escola. Hoje, os filhos estão pedindo para que eles sejam levados para a escola. Então, eu acho que as crianças e os adolescentes, eles sentiram esta necessidade de poder voltar à sala de aula, de poder voltar à escola, claro que mantendo o distanciamento, usando a máscara, mas a necessidade de estar junto com seus colegas. Eu acho que esse afastamento forçado, ele levou com que os alunos, tendo a possibilidade de poder voltar às aulas, voltassem. Eu só quero fazer aqui uma fala que foi muito importante, o que a secretária Maristela trouxe quando elogiou os nossos professores. Eu acho que o trabalho que os professores, tanto da rede pública quanto da rede privada, tiveram que fazer no ano passado e também esse ano, se reinventando e aprendendo coisas novas, ele foi muito importante. E também eu acho que nós temos que, enquanto representantes das nossas escolas, eu acho que isso vale para a rede pública e privada também, fazer um elogio para as famílias, né? O quanto as famílias tiveram que colaborar com a escola durante o momento que nós não tivemos as aulas presenciais. Então, foi muito importante porque sempre a questão educacional, ela não é só na escola e não é só em casa, ela é na escola e em casa também. Então, acho que cabe aqui um agradecimento muito importante, não só para os nossos professores, para os nossos diretores, mas também para as famílias que durante este momento que nós estamos vivendo, acabaram exercendo algumas funções que não eram delas, mas que conseguiram poder auxiliar a escola. Mas, sem dúvida nenhuma, Clayton, eu diria também que nós temos realidades muito diferentes quando a gente fala de rede pública e de rede privada. Né? Nós temos um número estarrecedor. Né? No ano passado, foi fechado o dado pelo próprio INEP, nós tivemos cerca de 4,1 milhões de alunos no Brasil, né, na educação básica pública, rede municipal, estadual, que mesmo matriculados na escola não tiveram acesso a nada, porque não tinham condições de ter um ensino remoto. Então, nós tivemos 4,1 milhões de alunos que estavam matriculados e que não tiveram aula. Junte-se a isso mais 1,4 milhões de alunos que abandonaram a escola em função das aulas passarem a ser remotas,
Nós tivemos na educação básica no nosso país, no ano passado, 5,5 milhões de alunos na rede pública que não tiveram escola. Então, isso é muito preocupante e isso vai refletir no futuro do nosso país. A gente sabe que isso não é uma realidade da rede privada, mas nós temos que ter esta nossa preocupação enquanto país. Né? Nós vamos ter que, de alguma maneira, procurar atender esses alunos e procurar fazer com que esse gap ele seja vencido e a gente não fique, né, com esses alunos sendo prejudicados por terem ficado tanto tempo fora das nossas escolas. Perfeito. Bom, a gente está chegando no final do programa, eu quero fazer uma última rodada aqui com os nossos convidados, mas deixar acertado aqui de antemão com os nossos convidados, que é aquela rodada só para o tchau, né? Só para despedida. Então, claro, é um tema evidentemente que ele é empolgante, é um tema que ele necessita de mais e mais debates, e cada vez mais, né, daqui para frente, mas esse é um programa inicial aqui que estamos fazendo nesse processo, né, de retomada do ensino e no pensar o ensino no pós-pandemia. Deixa eu começar com a professora Maricela. Tempo só para despedida, professora. Obrigado pela presença. Obrigada, Clayton. Obrigada aos colegas de mesa aqui, de debate. Foi um prazer falar com todos vocês e precisamos estar atentos a todos os espaços deste momento que nós estamos vivendo, com bastante cautela, com bastante alteridade, resiliência e trabalhar na coletividade. Obrigada. Perfeito, obrigado. Professor Gabriel, recado final? Agradecer e dizer de que para que a gente possa ter um uso mais justo da tecnologia, é necessário que se façam os investimentos em todas as escolas públicas, principalmente de periferia, em bibliotecas, em museus, para que esse jovem pobre possa estudar usando a tecnologia. Um obrigado e até breve. Perfeito. Presidente Bruno, recado final? Bom, aprendi muito hoje. Obrigado, então, também por poder dividir aqui esse espaço. Lugar de criança é na escola, isso é fundamental. E nós só vamos ter um futuro para o nosso país com investimento em educação. Nós precisamos investir em educação, 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 educação é o que vai construir um futuro melhor para o nosso país. Muito bem, quero agradecer mais uma vez aos nossos convidados, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado por ceder esse tempo aqui para a TV Câmara para a gente fazer esse debate em torno do processo educacional. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência, convido a você que nos acompanhe a acessar as nossas redes sociais para ficar por dentro das notícias do Legislativo, acesse o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O Porto Alegre Debate de hoje fica por aqui, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!